Bem-vindo ao canal Silverado Agro, JVN. Este é o seu canal trazendo informações de transporte, agronegócios, tecnologias rural, agricultura familiar, informações relativas ao homem do campo. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Com técnicas modernas e acusações de trabalho escravo, os irmãos Quagliato se tornaram os maiores pecuaristas do país. Conheça um pouco da história do maior rebanho do país. Quando tinha 33 anos, o paulista Roque Quagliato, um usineiro que levava uma vida confortável em Ourinos, no interior de São Paulo, para tentar a sorte como pecuarista no meio da selva amazônica. O destino era Sapucaia, na região de Xinguará, a 600 quilômetros da capital do Pará, Belém. Era 1973, e na época o governo militar incentivava a migração para a Amazônia. Roque subiu de barco pelo rio Araguaia e abriu picadas na mata para conhecer as terras que estavam à venda. Minha família queria ampliar os negócios com a pecuária, diz ele. Fui lá ver que oportunidade havia no norte na época. Para a maioria dos empreendedores, tal aposta soava como loucura. A selva era distante, cheia de mosquitos e carente de infraestrutura. Muita gente veio me dizer que não faltavam lugares melhores em Goiás e Minas Gerais, diz ele. Mas o preço da terra no Pará era menos da metade do que em outros estados. Hoje Roque Quagliato é conhecido entre seus pares como um desbravador e seu negócio é tido por eles como um exemplo. Ao longo de 30 anos, transformou aquelas terras no meio do nada no maior complexo de pecuária de corte do Brasil. Roque e seus irmãos Fernando, Francisco e Luiz controlam o grupo Quagliato, cujo plantel soma mais de 200 mil cabeças. Cerca de 150 mil delas estão em 8 fazendas no sul do Pará. O rebanho do grupo é o maior do Brasil. Na cadeia produtiva da carne, os Quagliato estão para a pecuária de corte, assim como José Batista Júnior, dono do Friboi, o maior frigorífico do país, está para a indústria da carne. Quagliato na história recente da pecuária, basta compará-los a Samir Gibran. Ele foi chamado de rei do gado nos anos 90, quando seu rebanho chegou à marca de 150 mil. As propriedades dos Quagliato na região amazônica somam 85 mil hectares, o equivalente à metade da cidade de São Paulo, e parte do sucesso do empreendimento está justamente na localização. As chuvas abundantes e as altas temperaturas equatoriais formam um ambiente privilegiado para o gado. Os pastos cultivados com capim ficam viçosos o ano inteiro e garantem alimento farto. Coube aos Quagliato erguer a infraestrutura. Como eles estavam no meio do nada, transformaram as fazendas em verdadeiras mini-cidades. Batalha um dos maiores criadores brasileiros de gado Ret Angus, e fez negócios com a família Quagliato, que cria Nelore, para o cruzamento das raças. Batalha diz ter ficado boquiaberto ao conhecer a fazenda Rio Vermelho, a mais antiga no Pará. A organização é impressionante, afirma. Nas propriedades há ambulatório, posto dentário, alojamento para os empregados, escola de ensino fundamental e marcenarias. Os Quagliato não são apenas os maiores pecuaristas, diz Lúcio Cornachini, diretor da Lagoa da Serra, maior empresa de inseminação artificial da América Latina, subsidiária da holandesa Holland Genetics. O rebanho deles também está entre os melhores. Há 8 anos o grupo aderiu a um programa de melhoramento genético para raças de corte, desenvolvido pela Lagoa da Serra. Mais da metade das 60 mil vacas do rebanho é inseminada, um percentual altíssimo, comparado à média nacional, de apenas 7%. O rebanho fica solto no pasto, dividido em retiros, espécie de mini-fazendas dentro de cada fazenda. São 50 retiros com cerca de 3 mil animais cada um. O resultado de todos esses cuidados aparece no aumento da produtividade. O índice de natalidade no rebanho dos Quagliato, por exemplo, beira os 90%. Isso quer dizer que, de cada 100 vacas prêmias, em média 90 dão cria cada ano. As fazendas dos Quagliato, o animal está pronto para o abate com 3 anos, quando pesa cerca de 19 arrobas.
Como o rebanho se multiplica e engorda mais rápido, os quagliato conseguem ter um percentual maior de bois em ponto de abate, cerca de 28% do rebanho por ano, enquanto a média do Brasil é 19%. Em contraste com um modelo de negócios capaz de colocá-los entre os pecuaristas mais eficientes do mundo, os quagliatos são apontados como empresários que cultivam hábitos condizentes à época do Brasil colônia. O maior deles seria a questão trabalhista. Há 20 anos a família é acusada de exploração do trabalho escravo pela Comissão Pastoral da Terra, entidade vinculada à Igreja Católica que monitora a violência no campo. Na produção, os quagliatos são profissionais e modernos como poucos, diz o frei francês Henri Rosiers, da Pastoral em Xinguará. Mas se comportam como coronéis do século XIX no que diz respeito à legislação trabalhista. De acordo com a pastoral, os trabalhadores terceirizados dos quagliato são submetidos a condições desumanas, como dormir ao relento e não receber remuneração. As denúncias não deram em nada até o governo FHC reconhecer a existência de trabalho escravo no Brasil e criar um grupo para identificar e multar os infratores. Os quagliatos se consideram vítimas de um mal-entendido. No passado ninguém dava atenção às leis trabalhistas no Pará. Isso não era correto, mas era a regra do jogo, e por isso não assinamos a carteira de todos os temporários, diz Roque. Na avaliação de especialistas do setor, a questão trabalhista é um dos gargalos críticos do agronegócio brasileiro. É preciso criar uma lei específica para o campo e deixar mais claro que critérios definem a prática de trabalho escravo. A atividade agropecuária passou a ser mal vista e combatida na Amazônia por organizações não governamentais internacionais que defendem o meio ambiente. Existe muita pressão velada contra quem investe na Amazônia, diz Roque. Mas a pecuária está lá para ficar, porque temos potencial para crescer muito mais.